Olá, hoje é 25 de dezembro de 2025. Um dia que para a maioria das pessoas tem um ritmo diferente, mais lento, mais quieto, sabe? Sim, um dia de pausa. Exato. Mas enquanto muitos de nós estamos nessa pausa, no mundo do esporte de altíssimo rendimento, a engrenagem ela nunca para de girar. Nunca. E é para dentro dessa engrenagem que a gente vai olhar hoje, focando numa decisão que acontece bem longe dos gritos da torcida, mas que pode definir o futuro de um time inteiro. Vamos analisar a fundo a encruzilhada do Saúl, jogador do Flamengo. A gente tem em mãos um relatório bem detalhado sobre a situação médica dele. E a nossa missão aqui é dissecar essa escolha que coloca na balança a saúde de um atleta contra a fome de títulos de um clube gigante. E é uma situação que ilustra, assim, perfeitamente a tensão central do esporte profissional. De um lado, você tem o corpo, o hardware do atleta, que tem seu próprio tempo, suas próprias regras de recuperação. Certo. Do outro, o calendário. O software implacável da competição que não quer saber de dor ou de desgaste, né? Não espera por ninguém. Exato. O que parece ser uma simples pergunta, operar ou não, na verdade é um labirinto de variáveis. Médicas, financeiras, psicológicas e táticas. É esse labirinto que a gente vai tentar navegar hoje. Ótimo, então vamos começar pelo epicentro do problema. O relatório é claro. O Saúl precisa decidir sobre uma cirurgia no tendão da perna esquerda. Mas o que me chamou a atenção logo de cara não foi nem a cirurgia em si, mas um detalhe de tempo. Qual detalhe? Ele sente dores há 6 meses. 6 meses. Com toda a estrutura médica que um clube como o Flamengo tem, por que um problema desse se arrasta por tanto tempo? Isso não deveria ter sido resolvido antes. Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, eu acho, está na natureza da lesão. O diagnóstico é tendinopatia insercional do Aquiles. O que isso quer dizer na prática? Vamos traduzir isso. Não é como se ele tivesse levado uma pancada e rompido um ligamento, sabe? Algo agudo, dramático, com um protocolo claro. Entendi. A tendinopatia é um processo de desgaste. Imagina um cabo de aço que vai perdendo fibras aos poucos, por excesso de uso. Acontece bem ali onde o tendão mais forte do corpo se conecta ao osso do calcanhar. É uma lesão crônica, sorrateira. Sorrateira, gostei da palavra. Nos primeiros meses o atleta acha que é só um incômodo, uma dorzinha que vai passar. Ele joga, treina, força e a estrutura vai se degenerando. Quer dizer, ele estava jogando no sacrifício esse tempo todo. Exatamente. E os tratamentos conservadores, gelo, fisioterapia, fortalecimento, talvez alguma infiltração, são a primeira linha de defesa. O clube e o jogador tentam de tudo para evitar a faca, porque cirurgia significa uma parada brusca, né? Claro. O fato da dor persistir por 6 meses é o sinal de alerta máximo, é o corpo dizendo, olha, tudo que a gente tentou até agora não funcionou. Chegamos num ponto de não retorno. A cirurgia deixa de ser uma possibilidade e vira, assim, a solução mais lógica do ponto de vista médico para restaurar a integridade do tendão. Entendi. A coisa foi se cozinhando em fogo baixo, então. E isso me leva a outro ponto do material que eu achei fascinante. O Saúl não está parado esperando a decisão cair no colo dele. Não mesmo. O relatório diz que ele já consultou médicos na Espanha e agora, no início de janeiro, vai procurar um outro especialista aqui no Brasil. O que essa busca por tantas opiniões nos diz? É insegurança ou é outra coisa? Eu diria que é o retrato do atleta de elite do século XXI. Antigamente, 20, 30 anos atrás, o médico do clube era a autoridade final. A palavra dele era lei. Verdade. Hoje, a dinâmica de poder mudou completamente. Um jogador do calibre do Saúl não é apenas um funcionário. Ele é o CEO da sua própria carreira, uma empresa de milhões de dólares. O corpo dele é o seu principal ativo. Faz tudo sentido. Essa busca por múltiplos especialistas é uma espécie de consultoria de altíssimo nível. Ele está montando um conselho de administração para tomar a decisão mais importante do negócio dele. É uma gestão de risco, então. Perfeitamente. Uma cirurgia no tendão de Aquiles é extremamente delicada. Qualquer alteração mínima na tensão ou no comprimento do tendão pode mudar a biomecânica do atleta. Como assim? A forma como ele arranca, como ele salta, tudo pode ser afetado. Para nós, uma mudança de 2% na impulsão não significa nada.
Para ele, é a diferença entre ganhar uma dividida no alto ou perder. Nossa, muito sutil. Muito. Então, buscar um médico na Espanha, onde ele talvez tenha profissionais de confiança da sua formação, e outro no Brasil, que entende as demandas específicas do futebol sul-americano, é uma forma de cruzar dados e buscar o consenso mais seguro possível. Ele não quer apenas uma opinião, ele quer a melhor opinião. Ok, então vamos imaginar os dois caminhos. Ele decide operar. O relatório fala em 3 a 4 meses de recuperação. Na prática, o que isso significa para o Flamengo no início da temporada? Qual o tamanho do estrago? Olha, o estrago é gigantesco. E aqui a gente precisa de um pouco de contexto do calendário. Uma parada de janeiro a, digamos, final de abril, não é como tirar férias. Não dito nenhum. Ele perde toda a pré-temporada, que é a base física para o ano inteiro, e em termos de competição, ele estaria fora de todo o Campeonato Carioca, das primeiras e decisivas fases da Copa do Brasil e, o mais grave, A Libertadores. quase toda a fase de grupos da Libertadores da América. A fase de grupos inteira. Nossa. Praticamente. A Libertadores é a obsessão de qualquer clube brasileiro. Começar essa jornada sem uma peça-chave, um jogador que, como o relatório aponta, foi fundamental nas conquistas recentes, é como começar uma maratona com uma pedra no sapato. É um baque enorme. O time perde entrosamento, qualidade técnica e liderança em campo nos jogos que definem se você avança para o mata-mata ou dá vexame. É um risco altíssimo para o planejamento do ano todo. Certo. Esse é o cenário da cirurgia. Mas e o outro lado da moeda? E se ele decidir não operar e tentar levar com a dor, qual é o melhor e o pior que pode acontecer aí? É uma aposta ainda mais arriscada, na minha visão. O melhor cenário é ele conseguir, com um trabalho intenso de fisioterapia e controle de carga, manejar a dor. Ele joga com um desconforto constante, talvez não consiga render 100%, mas ajuda o time a passar por essa fase inicial. O cenário do sacrifício heróico. Isso. O pior cenário, no entanto, é catastrófico. Um tendão que já está doente, degenerado, está sob um estresse imenso. A qualquer pique mais forte, a qualquer dividida, ele pode romper completamente. E aí? E uma ruptura total do tendão de Aquiles não são 3 ou 4 meses de recuperação. Não são. Estamos falando de 6, 8 até 10 meses. Ele não só perderia a temporada inteira, como, dependendo da idade e da gravidade, poderia ter a carreira colocada em xeque. É como um piloto de Fórmula 1 que ouve um barulho estranho no motor. Ele pode tentar continuar na pista e arriscar que tudo exploda, ou pode ir para os boxes, perder algumas voltas, mas garantir que vai terminar a corrida. A analogia é perfeita. A decisão é exatamente essa. Arriscar uma explosão que pode ser o fim de tudo, ou aceitar uma parada programada que te custa caro a curto prazo, mas que pode te dar um carro novo para o resto do campeonato. E o peso dessa decisão aumenta quando a gente olha o que o Saúl representa para o time. O material que a gente tem diz que ele chegou no meio do ano, jogou 24 partidas e já foi peça-chave nos títulos da Libertadores e do Brasileiro. Exato. Quer dizer, não estamos falando de um jogador em adaptação. Ele chegou, vestiu a camisa e resolveu problemas. Exato. O impacto dele foi imediato. Provavelmente ele trouxe uma característica que faltava ao elenco, seja um passe mais qualificado, uma visão de jogo, uma dinâmica diferente no meio de campo. Certo. Quando um jogador se torna tão importante tão rápido, a dependência do time nele se torna enorme. A ausência dele não é só a perda de um jogador, é a necessidade de redesenhar a forma como o time joga. E isso nos leva à posição do clube, que é talvez a parte mais sutil e interessante de toda essa história. Sim, essa parte me deixou intrigado. O relatório afirma que o departamento médico do Flamengo tende a indicar a cirurgia. É a recomendação técnica. A recomendação lógica. Mas, e esse é o grande mas. O texto diz que o clube deixa a decisão a cargo do jogador. Peraí. Se os médicos, que são os especialistas, dizem que o melhor é operar, por que o clube simplesmente não determina a cirurgia? Afinal, eles pagam um salário, o jogador tem um contrato. Não seria mais simples? Seria mais simples, mas talvez não fosse mais inteligente. Essa atitude do clube pode ser lida em várias camadas. A primeira, mais nobre, é a do respeito.
É o clube reconhecendo a maturidade e a autonomia do atleta, dizendo: nós confiamos em você para tomar a melhor decisão para o seu corpo e sua carreira. É uma demonstração de parceria. Mas existe uma leitura menos nobre, imagino. Com certeza. A segunda camada é a da gestão de responsabilidade. Uma jogada quase jurídica. Pensa bem, se o clube obriga o Saul a operar e a recuperação tem alguma complicação, ou ele não volta a jogar no mesmo nível, a quem a culpa será atribuída? Ao clube, ao departamento médico. Exato. A narrativa seria: estragaram o jogador. Por outro lado, se o clube o proíbe de operar, força ele a jogar e a lesão se agrava terrivelmente, a acusação seria de negligência. Entendi. Ao colocar a decisão final nas mãos do jogador, o clube divide o peso. Se der certo, foi uma decisão conjunta. Se der errado, a narrativa pode ser: bem, a escolha final foi dele. É uma proteção institucional, uma forma de se isentar. Exatamente. E há uma terceira camada que é a mais pragmática de todas. Só o atleta sabe o real nível da dor. O médico vê o exame de imagem, faz os testes clínicos, mas ele não sente o que o Saul sente ao acordar, ao subir uma escada, ao dar um pique de 30 metros. A dor é subjetiva. Totalmente. A dor é uma experiência subjetiva. Deixar a decisão com o ele é também reconhecer que ele tem a informação mais importante de todas, o quanto aquilo realmente o limita. Então, juntando todas as peças, o que a gente tem é um cenário de pressão máxima. A consulta no início de janeiro não é apenas mais uma consulta médica. É o clímax dessa história. É o dia D. É ali que ele vai colocar na mesa a opinião dos espanhóis, a do novo especialista, a recomendação velada do clube, o calendário da temporada e, principalmente, o feedback do próprio corpo. É o momento do veredito. E a pressão não vem só dessas fontes. Pensa na pressão externa. A torcida que quer vê-lo em campo, a imprensa especulando diariamente, os companheiros de time que contam com ele. E a pressão interna. Que é a pior de todas. O relatório termina dizendo que ele precisa avaliar o que considerar melhor para sua saúde e carreira. O drama todo está no fato de que, neste momento, saúde e carreira parecem ser caminhos opostos. É um paradoxo. Totalmente. A saúde grita por uma pausa, pelo conserto definitivo. A carreira, com a urgência dos títulos e dos contratos, exige que ele continue a qualquer custo. A escolha dele é sobre qual dessas vozes ele vai ouvir. Recapitulando tudo que a gente discutiu, fica claro que a situação do Saul vai muito além de um boletim médico. É uma história sobre a fronteira tênue entre o limite humano e a exigência sobre-humana do esporte de elite. Sim. É sobre como uma decisão, tomada no silêncio de um consultório, pode ecoar em estádios lotados por um ano inteiro. Sim, e revela o drama que a gente não vê na transmissão do jogo. Por trás de cada atleta que vemos correndo em campo, existe um ser humano gerenciando dor, medo e incerteza. Exato. A decisão do Saul, seja ela qual for, não é apenas sobre o próximo campeonato. É sobre a longevidade da sua paixão, do seu ofício, e vai definir não só o futuro do Flamengo na temporada, mas a qualidade de vida dele para os próximos 20 ou 30 anos. Uau. E isso nos deixa com uma reflexão, que se aplica a qualquer pessoa numa carreira de alta performance, não só no esporte. Todos nós temos uma ferramenta principal de trabalho, seja o corpo, a criatividade, o intelecto. No mundo que exige resultados imediatos e presença constante, qual é o custo de admitir que sua ferramenta principal está quebrada e precisa de um tempo na oficina? Como a gente equilibra a necessidade de parar e se consertar com o medo de que, ao fazer isso, o mundo simplesmente siga em frente e nos esqueça?